infância é um período muito curto, vai de 0 a 11 anos, porque 12 anos já é pré-adolescente, não tem como esticar, né? O máximo que vai acontecer é cada ano que acontece, nós perdemos mais um ano da infância. Então, assim, deixar que a criança aproveite e aproveitarmos juntos ali, cada momento da criança é algo importante, porque quando nós estamos aproveitando a infância da criança, nós também estamos aproveitando. Não é só a criança, eu falo que não tem nada melhor do que nós estarmos com uma criança rindo, olhando, quando a gente observa de verdade. Porque muitas vezes nós estamos com a criança e estamos cheios de frustração, cheios de raiva, cheios de nervosismo. Aí qualquer coisinha que a criança faz é motivo, de perdermos o controle, que já não temos na verdade. Não foi a criança que provocou aquilo em nós já não tínhamos. E aí vem um gatilhozinho, que muitas vezes era até para que a gente pudesse ajudar a criança naquele momento, aí nós nos descontrolamos. Porque, na verdade, aquilo dentro de nós já não tem controle nenhum. Nós estamos descontrolados diante de várias situações que nos acontecem. Então, eu sempre falo que a criança, ela nos remete para nós olharmos dentro de nós tudo que precisa ser olhado. Porque como que nós perdemos tão facilmente a paciência? É porque, na verdade, nós não temos. Como que nós perdemos tão facilmente o controle? É porque, na verdade, nós não temos. E aí, uma criança que chora, nos descontrola tanto, uma criança que às vezes está ali num processo de descontrole, consegue nos descontrolar tão facilmente, é porque isso também, diante das situações da vida, nós tendemos a nos descontrolarmos. Às vezes, no trânsito, quando acontece alguma situação, que era para nós conseguirmos manter o controle, nós também tendemos a nos descontrolar. A criança, tudo aquilo que ela provoca em nós, mostra o grau que temos, que estamos de controle ou não diante das situações da vida. Nós temos que entender o seguinte: nós não somos perfeitos. Ninguém aqui não existe mãe, não existe pai, não existe tia, não existe tio, não existe professor, não existe ser humano perfeito. Só que nós temos que entender o seguinte, que algumas questões emocionais nossas precisam sim ser observadas. Nós não temos mais que dar essa desculpa, eu fiz isso porque eu não sou perfeito. Ok, nós não somos não, isso aí é fato, isso aí é chover no molhado, nós não somos perfeitos. Contudo, nós estamos num processo evolutivo sim, de crescimento e de busca de autocontrole emocional, que é o mínimo que temos que ter. Porque o descontrole emocional gera um monte de consequências extremamente negativas e extremamente graves, porque podem sim ser muitas vezes de ordens gravíssimas diante, de qual acontecimento é. Quantas vezes pessoas agem por impulso porque não têm o controle, porque são impulsivas, porque reagem ao invés de agir diante dos acontecimentos. Então, a criança, ela nos ensina a termos esse controle, porque nós temos que respirar, nós temos que formar novas conexões neurais, ou seja, novos caminhos cerebrais, porque o nosso cérebro, ele tende a agir de acordo com aquilo que está sendo programado. Nós temos algumas programações mentais que nós vamos fazendo ao longo do tempo, ao longo da vida. E o cérebro, para economizar energia, para não ter que pensar em como agir, ele já vai no automatismo, ele já vai, vou agir assim, a vida inteira eu agi assim, então ele vai no automatismo. Então, para mudarmos esses automatismos, esses modos automáticos, nós temos que parar e pensar em novas ações, porque senão as ações vão continuar sendo sempre as velhas. Estamos no final do ano, o ano chega ao final e as ações continuam iguais. Então, nós temos que parar e refletir o seguinte, que diante do meu filho, que tem 11 anos para ser criança apenas, e eu estou ali durante esses 11 anos, ao invés de aprender, ao invés de ser mais leve, ao invés de ser mais feliz, eu passo a ser uma pessoa extremamente pesada, uma pessoa extremamente ignorante, eu passo a ser uma pessoa ainda pior, porque ao invés de aprender, eu me transformo ainda, eu deixo transbordar em mim o que eu tenho de pior. Ao invés de transbordar o aprendizado e deixo aprender com essa situação, eu passo a repetir os modos automáticos que eu trago lá de trás, que eu aprendi também com os meus pais, e lembrando que eles deram o melhor que eles tinham. Nós não estamos aqui para culpabilizar ninguém, eles também aprenderam muitas vezes daquela forma e apenas repetiram.
E aí nós também estamos repetindo. Como é que eu estou culpando alguém se eu estou repetindo? A melhor forma que eu tenho de honrar é mudando, é me tornando uma pessoa melhor e sendo grata a tudo aquilo que eu aprendi e que eu não quero também repetir. Porque até o que eu não quero repetir foi um aprendizado. Eu aprendi dessa forma e vi que não é legal. Eu aprendi, não foi assim? Então eu tenho que entender o seguinte, que tudo aquilo que a vida me traz é aprendizado, não é para virar um automatismo. Porque o meu cérebro, até ao longo da evolução, para economizar energia, ele tende simplesmente a navegar, né, no modo automático. Por exemplo, você começa a dirigir, você vai para o seu trabalho, você nem sabe às vezes como você chegou, porque está automatizado. E na vida, nós tendemos a ter esses padrões automatizados de comportamentos. E esses comportamentos, na infância do meu filho, no meu trabalho, no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento comigo. E às vezes, no meu relacionamento com as pessoas, eu tendo até a usar máscaras. Da boazinha, da bacana. Comigo eu sou cruel, com as pessoas mais próximas a mim eu sou cruel, porque comigo eu sou cruel. Eu transbordo aquilo que eu tenho dentro de mim com as pessoas. E quando eu falo que eu sou cruel, não quer dizer que você é uma pessoa cruel. Quer dizer que você está transbordando tantas dores que isso está fazendo com que você se torne essa pessoa cruel, que grita, que bate porta, que é descontrolada, que diante dos desafios da vida que nós sempre teremos, nós tendemos a reagir, porque a estimulação da amígdala, né, a amígdala, que é uma parte aí do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, ao invés de nós conseguirmos pensar assertivamente, nós tendemos a reagir. Então, na hora que você perceber que está se descontrolando, sai de cena um pouquinho, respira, pensa com a razão, traga a razão de volta, e aí volte à cena e converse. Não é assim que nós falamos com as nossas crianças, ó, vai lá no quarto, pensa um pouquinho, e depois a gente conversa, a gente tem que fazer isso conosco também. Nós temos que fazer isso conosco. Sair de cena, pensarmos sobre nossas ações e depois darmos uma resposta ou depois refletirmos sobre aquilo que vamos fazer. Não ao imediatismo, não às reações, e sim às ações. Porque quanto mais pensarmos e racionalizarmos, mais ações assertivas teremos. E vamos lembrar, se a infância do meu filho, que passa assim, eu não estou dando conta, já estou querendo que ele fique o tempo inteiro na escola, que eu já estou querendo que ele fique o tempo inteiro fora, porque aquilo remete à minha dor, a dor que está em mim, eu não tenho que querer que fique fora, eu tenho que querer trazer realmente, porque assim eu começo também o meu processo de cura. É assim que eu percebo as maiores dores que existem em mim. E é assim que eu posso realmente também me curar.